Mas se passa o dia inteiro, o domingo inteiro na igreja, para a gente é um prazer. O pessoal da música da nossa igreja, né? Queria fazer um agradecimento especial a vocês, porque ontem hoje é sábado, à tarde, né? Se não for possível, não tem problema, eu compreendo, né? E daqui a pouco o Léo me deu a resposta, não, já falei com o Felipe, já falei com a turma aqui, nós vamos estar assim, né? Isso é a união da igreja, irmãos, é a união dos ministérios, juntos, né? Servindo com o mesmo propósito, servindo ao Senhor, né? Obrigado a vocês. E como o pastor disse, no próximo sábado nós teremos a nossa primeira reunião de casais do ano, né? Então é um convite muito especial, esteja aqui, irmãos. Nós precisamos nos fortalecer como casais, né? Precisamos estar nos brindando, orando, porque a família é muito atacada, né? Então nós vamos ter um momento muito especial aqui às 19 horas do próximo sábado, amém? E sobre o pastor Carlinhos é uma referência para mim, irmãos. Que alegria, poxa, vê-lo aqui de novo, né? O pastor Carlinhos é meu amigo de infância. E hoje de manhã, pastor Carlinhos, nós falamos do senhor aqui na EBD, né? A gente falava um pouco assim sobre o balaio de gato que a gente tem visto aí no mundo evangélico, de tantas coisas erradas que a gente vê em redes sociais. E eu falei assim, olha, o pastor Carlinhos, o cunhado da irmã Shirley, ele sempre foi uma referência para mim, porque a gente era criança, a gente foi criado juntos, bem pequeno, e eu estava brincando com os outros moleques lá, dando tapa um no outro, o pastor Carlinhos estava assim, ó, com o carrinho dele assim, ó, brincando. E aí nós crescemos, fomos trabalhamos na mesma empresa, o pastor Carlinhos sempre deu bom testemunho na empresa, né? Então, eu era criança, irmãos, a avó Maria, a avó do Carlinhos, ela era uma senhorinha de cabelo cinzentado, e a avó Maria sempre levava o pastor Carlos, a Ana Paula, os outros irmãos para o culto, né? E eu olhava aquilo, eu não entendia muito bem, eu era criança, né? Não entendia sobre a palavra de Deus, sobre ser crente, o evangelho, mas eu sempre olhava com admiração a dedicação do pastor Carlinhos, né? Hoje eu entendo bem, né? Hoje a gente está aqui domingo de manhã, domingo à noite, com o mesmo prazer que o irmão Carlinhos, que o pastor Carlinhos tinha quando era criança, né? Deus abençoe, irmão. Prazer enorme ter vocês aqui conosco, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, irmão, sobre o medo. Josué 1:9, o texto que a gente vai falar. O medo que paralisa. O medo que deixa a gente paralisado, atemorizado. O medo é uma coisa, é um sentimento humano, normal, né? O medo, ele está intrínseco, ele está dentro da gente, né? E o medo é até bom, porque se eu não tiver medo, eu vou atravessar a rua de qualquer maneira. Então, eu vou atravessar a rua na faixa, esperar o carro parar, para mim poder atravessar, né? Não vou nem ficar na faixa e se ele vier, não, eu espero parar, por causa do medo de ser atropelado. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Se eu ficar num lugar alto, eu não consigo muito chegar perto, porque o medo vai me impedir de eu dar uma bobeira e cair, né? Quando eu comecei a namorar a Carla nada bem, eu nado igual prego, nado nada. E aí a Carla chegava assim, tinha na praia, ela falava, eu vou depois das ondas, eu gosto de ficar lá. Eu falava, não, senhora, vai ficar aqui comigo, não vai não, que eu não sei nadar. E te dar uma cãibra lá é perigoso, né? Então, o medo, ele é normal. Só que quando o medo ele é exagerado, ele nos paralisa. E é isso que a gente vai falar um pouquinho essa noite, né? O Senhor chegou para Josué e disse, Josué 1:9, lembra da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Coloca de novo, por favor. Agora só os irmãos, bem alto. Lembra da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Vamos orar?
Senhor, é que é a Tua palavra, ela é santa, ela é preciosa, ela é tudo que nós temos de mais importante em nossa vida. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me dê sabedoria, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para passar por Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quando eu era criança, há pouco tempo atrás, como diz o pastor Marcelo, nos anos 80, no Fantástico, tinha um quadro que era assim, meio sobre assombração, sobre coisas assim. E aí, teve um caso que tinha um homem numa cidade que ele tinha muito medo, ele era muito medroso. Só que aí ele, para tentar acabar com aquela fama na cidade, uma cidade pequena, ele falou assim, olha, 10 horas da noite eu vou entrar no cemitério e só saio de lá 6 horas da manhã, eu não tenho medo. E aí o pessoal duvidou dele, né? Falou, não, ele tem medo, e foi o assunto da cidade durante aquela semana. No dia marcado, ele entrou no cemitério 10 horas da noite, o vigia fechou o portão, todas as laterais, e foi todo mundo para casa, e 6 horas da manhã estava todo mundo na porta do cemitério para ver o que tinha acontecido. E aí abriram o cemitério, não sei se é caso real, se é fictício, né? É o que dava no Fantástico domingo à noite. E aí, quando abriram a porta, chamaram pelo nome dele, chamaram, e aí não encontraram ele. E aí começaram a percorrer dentro do cemitério, e, de repente, ele estava assim, ó, morto, com um galho agarrado aqui na camisa, assim, ó. Ele morreu de medo, ele infartou de medo, segundo a história. Quando eu tinha 7, 8 anos, mais ou menos, eu estudei num colégio, acho que o pastor Carlinhos também estudou lá, no Sebastião da Rocha. Estudamos num colégio de 2 salas ali no Valparaíso, por trás do Colégio São Vicente, na rua Joaquim Gomensoro. E a gente, naquela época, não tinha ônibus, não tinha van, não tinha nada, né, Carlinhos? Era aviação Canela, né? E a gente passava até debaixo da roleta, chovendo, chegava no colégio com o joelhinho todo molhado, né? E em frente à casa do pastor Carlinhos, onde a mãe dele mora até hoje, houve um acidente, tinha um bueiro sem tampa, e um carro capotou e um homem perdeu a vida. Não sei se o pastor Carlinhos vai lembrar. E aí, irmãos, botaram uma cruz quase na entrada da casa do pastor Carlinhos, assim, uma cruz. A cruz, que para nós é um sinal tão importante, né? A cruz vazia, o Senhor ressuscitou, para mim foi um tormento aquela época. Por quê? Porque eu, com 7, 8 anos, ali era deserto, né? Meio calmo, eu vinha tranquilão do colégio. Quando eu chegava ali, que eu dava de cara com a cruz, eu começava a tremer, irmãos, com medo. Medo de ver o homem morto ali, medo. Eu olhava assim, eu não olhava para a cruz, num instante eu estava lá na Coab, na minha casa. Eu acho que eu bati mais ou menos uns 3 ou 4 vezes o recorde mundial da Olimpíada da minha idade ali, de tanto que eu corria. Medo. O medo me paralisava ali. Eu tinha muito medo daquela cruz. E eu chegava em casa num foguete, num instante. O medo que paralisa. Quando o povo sai do Egito, o povo vê tudo que Deus fez, as 10 pragas, né? O povo vê a água do rio Nilo suja de sangue, vê a infestação de rãs, piolho, moscas, morte de animais, a ferida na pele, a chuva de granizo, gafanhoto, escuridão, morte do primogênito. O povo vê aquilo tudo e vai para o deserto. Continua com medo, medo que paralisa. E quando eles chegam, irmãos, na porta do mar, vamos dizer assim, e eles olham, não tinha para onde correr, o exército do Egito atrás, eles olham apavorados, falam, Moisés, e agora? Aterrorizados de medo. Moisés clama a Deus e fala, o que eu faço, Deus? E o que Deus fala com Moisés? Clama a mim, manda o povo que marche, vai, tira o medo. Mas e para onde, Senhor? Marcha, está vendo o mar? Marcha, eu abro a porta para você. E aí o povo vai, marchando, coluna de um lado, coluna de outro, água, o povo marcha, o povo vai, o povo atravessa. E aí diz a Bíblia que quando chega do outro lado, o mar se fecha, e todos os seus inimigos são ali, morrem afogados, mas o povo continua com medo. O povo pede carne. Mas lá no Egito, pelo menos a gente comia carne. Medo com murmuração. Irmão, se uma coisa que Deus odeia é o tal do murmúrio. Mas lá no Egito a gente comia carne.
E aí Deus manda o quê? Codornas. Vai comer até sair pelo nariz. Ah, mas lá no Egito a gente comia pão. Deus manda o maná. E aí o que eles faziam? Não, eu estou com medo. Eu vou juntar mais maná aqui para guardar para amanhã. Vai que amanhã não tem. O que acontecia com a maná? Apodrecia, estragava. Medo de não ter amanhã. Mas o que Deus dizia para eles? Eu vou suprir vocês a cada dia. Os sapatos, as sandálias, as roupas, durou o tempo todo que eles estavam lá, né? Hoje seria difícil para as mulheres, né? Ficar com o mesmo sapato 40 anos no deserto, né? Seria difícil, né? Deus não deixou faltar nada. Mesmo assim, aquele povo continuou com medo. O medo que paralisou, né? Quando Moisés manda os espias, né, olhar a terra prometida, o que acontece? 10 falam o quê? Lá tem gigante, tem homem que muito grande, a gente não vai conseguir não. O que Josué e Caleb fala? Josué e Caleb fala, lá tem cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar. A terra é nossa, vamos tomar essa terra, a terra é nossa. Mas o povo continuou paralisado com medo. O medo que paralisa. 40 anos com medo, sendo que o Senhor era com eles. Aquela terra era deles, era prometida para eles, mas o medo paralisou aquele povo naquele instante. Não estou dizendo, irmãos, que é fácil, não estou dizendo que para eles foi fácil. Hoje a gente tem a comodidade, hoje a gente tem tudo, né? É tudo fácil. Eu sei que foi muito difícil para eles, mas Deus tinha um plano para a vida de cada um deles. E o medo atemorizou tanto que não se cumpriu o plano sobre a vida deles. Eu e a Carla, a gente tinha um apartamento ali na Coronel Veiga, né? Na Coab. E a gente tinha um sonho, irmãos, eu já falei para vocês aqui, vou repetir, né? A gente tinha um sonho de uma casa própria. A gente sempre trabalhou com confecção e a gente cortava na sala, tudo apertado, lá é bem pequeno, e nós vendemos o nosso apartamento. Compramos uma casa do lado do Colégio São Vicente, na rua lateral, na rua do Ferraro, pastor Carlinhos, e do Rogério, perto do Rogério, no Viradouro. E aí a gente tinha uma semana para entregar o nosso apartamento, que já está vendido. Foi um avalista do banco e havia um cômodo construído na casa que não estava legalizado na prefeitura, e aí melou o negócio. A dona da casa morava nos Estados Unidos, irmãos. A gente deu 3 mil de sinal. Eu falei, provavelmente eu vou perder esses 3 mil, né? E esse financiamento a gente ia pagar durante 25 anos pelo banco, né? E aí, melou o negócio, acho que eu vou perder 3 mil, tinha uma semana para entregar o apartamento. E agora, o que faz da vida? A Carla falou assim, eu estou com medo. Eu falei assim, eu também estou, a gente é humano. Mas de uma coisa eu sei, Deus não vai deixar a gente no meio-fio com os nossos móveizinhos velhos, não. Ele vai fazer um milagre na nossa vida, disso eu tenho certeza. E falei confiante, irmãos. Não falei da boca para fora, falei confiante que Deus tinha algo excepcional para as nossas vidas. E aí o pastor Mário Miller, que já pregou aqui, um grande amigo nosso, chegou e falou assim, Rogério, vem cá. E aí levou até a casa que nós moramos. A casa que nós moramos são 3 casas, água própria, garagem, terreno. Uma casa infinitamente melhor do que aquela que a gente ia comprar, né? E ele falou assim, Rogério, você tem quanto? Você pode pagar quanto por mês? Eu sei que nós fechamos negócio, irmãos, e nós pagamos a casa em 2 anos. De 25 foi para 2 anos. E lembra que eu sonhava que um galpão de 30, 20, 40 metros quadrados? Hoje nós trabalhamos com um galpão de 110 metros quadrados. Isso aqui que eu estou falando não é teoria da prosperidade, venha para Jesus. Não, isso aí é lançar fora o medo, irmãos. Lançar fora o medo e confiar que existe um Deus que cuida de cada um de nós. Ser forte e corajoso, não temas.
Não deixe que o medo venha paralisar. Quantos sonhos na nossa vida a gente às vezes engaveta, deixa de lado, porque o medo, ele nos paralisa. Não tenha medo, sonhe. Quando nós chegamos lá no Léo, né, Léo? O Léo precisando reformar, eu falei, Léo, vai ficar bom, vai dar bom. Né? Os fios todos para fazer e precisando uma geral. Falei com o Zé Carlos, o Zé eletricista, Zé, tu dá uma força, dou, Rogério. Falei com alguns irmãos, não, nós vamos ajudar, vai ser bênção. E hoje está quase pronto para a glória do Senhor. Está lindo, o Léo me mandou uma foto, está lindo, está maravilhoso. O restaurante deles vai ser um sucesso tremendo, em nome do Senhor Jesus. Porque a gente não pode ter medo, a gente tem que encarar. A palavra do Senhor, Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é conosco, irmãos, Ele é com você sempre, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Salmos 27:1 diz assim, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? É Ele, irmãos, Ele é a tua força, no momento de luta, de dificuldade, de tristeza, de angústia, nós somos humanos, Ele vem, o dia triste, o dia mau vem, irmãos, se agarre com o Senhor, Ele é o seu Senhor, o seu Deus. Eu tenho um irmão mais velho, que eu sempre peço oração por ele aqui, né, o Roberto. É o Roberto e o José, né, meus irmãos. E o Roberto, ele já teve câncer na laringe, meu irmão, já infartou, e já teve 2 vezes infartou, já teve múltiplos AVC. E um ano e pouco atrás, o meu irmão José me ligou à noite e falou, nosso irmão não está legal, está acontecendo alguma coisa com ele. E aí eu peguei o carro, fui para lá e cheguei lá, ele estava amuado, quieto, estava tendo um AVC. E aí eu liguei para o SAMU, falei, olha, por favor, vê se consegue mandar rápido, mas não tem como trazer. Ele falou, não, ele está muito debilitado, a gente não está conseguindo nem pegá-lo. Irmãos, menos de 5 minutos o SAMU estava na nossa porta. Aí a moça do SAMU falou assim, eu estava aqui na Ponte Fones, e aí recebi o chamado, estava chegando aqui, por isso que eu vim rápido. Falei, providência de Deus. Providência de Deus. E aí nós fomos para o pronto-socorro, e meu irmão ficou em observação. Você já passou uma noite, uma madrugada, com alguém em observação você do lado de fora? A Márcia passou agora com o pai dela, né, um pouco. É horrível, irmãos. É horrível. O medo da pessoa que você ama piorar, ficar com uma sequela grande, é horrível. Mas, ao mesmo tempo que é horrível, quando você está com o Senhor, quando o Senhor traz a paz que excede todo o entendimento humano sobre a sua vida, há um refrigério para a alma. E aí eu fiquei ali dentro do carro, ali, louvando ao Senhor, adorando o seu santo nome, escutando hinos, e falando, Senhor, cuida do meu irmão, eu sei que o Senhor o ama, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dele. E quando foi bem de madrugada, ele já estava melhor, e o médico falou assim, olha, o teu irmão já teve múltiplos AVCs e nem sabe. Né? E ele melhorou, e a gente pôde levá-lo para casa. Graças a Deus ele está bem. Ore por ele, pelo Roberto, pelo José, meus irmãos. É isso, irmãos, é confiar, é nos momentos difíceis, os momentos difíceis vêm, as madrugadas da vida, que você tem vontade de chorar, que você tem medo, elas existem, mas confia, existe um Deus que cuida da sua dor, das suas lutas, das suas dificuldades. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei Nabucodonosor disse assim, eu vou mandar esquentar mais a estátua, se não me adorar, eu vou julgar vocês lá dentro. Ele falou assim, pode julgar, se for da vontade do Deus que a gente serve, Ele vai nos poupar, né? E diz a Bíblia que só daqueles homens julgarem ele lá dentro, aqueles soldados, morreram tudo estorricados ali em volta, ali assim, né? E tá lá os 3 lá dançando lá, pulando, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam cantando, sabe qual música eles estavam cantando? Eles estavam cantando assim,
Por isso eu pulo na presença do rei. Só que ele olhava para o céu e fazia assim, ó, do rei, olhando para o rei aqui, né? Pulando. Por isso eu corro na presença do rei, olhando para o rei Nabucodonosor. Não tiveram medo? Talvez tiveram, mas eles sabiam o Deus que eles serviam. Se fosse da vontade do Senhor, livraria. E aí, a Bíblia diz que tem um quarto homem lá dentro, com as vestes brancas, dançando com ele, que é quem? Pastor Itiel? Espírito Santo de Deus, que o pastor Itiel pregou essa manhã. O Espírito Santo de Deus anda contigo, meu irmão, por onde você for, te protegendo, te abençoando, te guardando. Quando fizeram aquela mutreta lá para pegarem Daniel, Daniel fez o quê? Continuou orando 3 vezes por dia. Fizeram o decreto, né? Todos que adorarem a não ser o rei, vai para a cova dos leões. Eu vou continuar adorando meu Deus, não tenho medo. E aí aconteceu o quê? Rei, Daniel, que o senhor ama, está lá adorando o Deus dele, ele tem que ir para a cova, não tem jeito. E aí o rei amava muito Daniel e fala, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Irmão, quando você serve ao Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, até o ímpio olha para você e vê que você é diferente, vê que você faz diferença nessa vida. Continue adorando, continue servindo a Deus de todo o teu coração. Eu já falei para vocês aqui que eu não conheci o Evangelho de berço, né? Eu conheci o Evangelho com 30 anos de idade e até o pastor Carlinhos e a Xelinha estavam no encontro de casais que nós fizemos, eu e a Carla. Eu entrei sexta-feira de uma forma, saí transformado. Domingo eu já era uma nova criatura. Querendo conhecer a palavra de Deus, querendo conhecer mais de Deus, querendo me encher mais de Deus. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi na minha vida sem esse Deus maravilhoso. E eu lembro que muitas madrugadas da vida eu estava aí de moto, alcoolizado, bêbado, julgado. E depois que eu conheci a palavra de Deus, eu vi assim, nossa, como que Deus foi misericordioso comigo. Como que esse Deus foi amoroso comigo. Eu poderia ser só mais um número na lápide, lá na funerária. Essa é a grande realidade da vida. Mas Deus foi tão amoroso comigo, tão generoso comigo, que Ele poupou a minha vida, para que eu aqui estivesse hoje, nessa noite, falar com você, lance fora o teu medo. Sirva Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E aí, quando eles chegam de manhã e falam, Daniel, por um acaso, você está vivo aí? Eu estou, meu rei. O Deus ao qual eu sirvo, Ele me poupou da boca dos leões. Daniel entrou com medo? Sim, claro, é ser humano. Mas logo ele viu que o Senhor estaria tomando conta dele ali perante os leões. Irmãos, Deus está tomando conta de você perante os leões da vida. Os leões que se levantam sobre você a cada dia. Deus é quem cuida de você. Amém? Daniel diz assim, olha, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que nada me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Agora, voltando no povo no deserto, lá em Números 14, de 1 a 3. Números 14, de 1 a 3. Vamos ler todos juntos? Vamos. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Porque será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos.
seria bem melhor voltarmos para o Egito. Diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Até aí. Reparem, irmãos, aquele povo que viu as pragas, aquele povo que viu o mar se abrir, aquele povo que viu o maná descer do céu, aquele povo que teve vestimenta durante 40 anos, aquele povo que não faltou nada, eles começaram a murmurar. 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 Será que não era melhor ser escravo? Será que não era melhor ficar apanhando lá no Egito do que a gente está aqui? Eles viram, irmãos, face a face, pessoalmente, as maravilhas de Deus sobre a vida deles. E eles continuaram reclamando, reclamando, reclamando. Irmãos, como eu disse, uma das coisas que eu acho que Deus odeia é o murmúrio. Não murmura. Não fica reclamando. Nós temos o hábito de, está muito quente, a gente fica, está muito quente, está muito calor, não estou aguentando. Quando o inverno está muito frio, está muito frio, eu não aguento esse frio. Irmãos, tudo que Deus dá é bom. Tudo que Deus faz por nós é bom, perfeito e agradável. Então não reclama, agradeça, glorifique o seu santo nome. Trabalhe na igreja com alegria, um ministério que Deus te colocar, aonde te colocar, trabalha com alegria no coração. Sirva ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Deus se agrada dos que tais assim fazem. É prazeroso demais a gente vir, a gente servir, a gente sair, a gente fazer culto na casa do irmão, a gente fazer serenata. Pastor Carlinhos, o irmão Garrido é meu amigão agora. O irmão Garrido, eu conheço ele há 2 anos. Né? Conheço o Jorginho, Mônica, família da avó Elza há 30. Mas o irmão Garrido eu conheço há 2 anos só, infelizmente. Porque se eu tivesse conhecido ele há mais tempo, eu acho que eu teria aprendido muito mais. E ele chega aqui, domingo na EBD, ele fala bastante. Mas em um momento ele joga a conversa fora, porque ele é um homem que tem muita experiência de vida. Né? E ele fala, ele dá as opiniões dele, ele serve ao Senhor com alegria. E da garagem dele, irmão, já saiu quantos pastores, pastor Marcelo? Vários. Né? Da garagem, da casa dele, do culto na casa dele, quantos servos de Deus que hoje são pastores conheceram a palavra de Deus na casa do irmão Garrido. E o irmão Garrido, na eleição, ele disse assim, Rogelim, ele me chama de Rogelim, né? Rogelim, o candidato, você é candidato a prefeito agora? Que ele viu um candidato que parecia comigo, né? E eu falei assim, não vê não, parece contigo. Eu falei assim, ele é feio ou é bonito? E ele desconversou e eu falei assim, não, mas ele é feio ou bonito? Ele falou, sem óculos, ele é mal ajeitado. Eu falei, de óculos? Ele falou, piorou. Além de tudo, ele é bem-humorado, né? Mas ele traz alegria no nosso coração, porque ele já tem idade. Mas ele está sempre aqui servindo ao Senhor com alegria no coração. Passou por momentos difíceis, tem passado por lutas. Tem passado por momentos bem difíceis, irmão Garrido, né? Perdeu tanta gente querida, mas tem aqui servido ao Senhor com alegria no coração. Sirva ao Senhor com alegria no coração, meu irmão. Com a paz que excede todo o entendimento humano. Não temas, o Senhor é contigo. Siga de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o entendimento. Eu acredito muito, irmãos, que Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida, mas às vezes a gente deixa de ter essas coisas porque a gente deixa de buscar. O medo nos paralisa. Eu tinha um medo danado de dirigir. E eu falei, eu não vou conseguir dirigir, não. Eu sou meio bração ainda, mas eu vou. Eu tinha um medo me paralisava. Eu falava, não, quando eu pegar um carro, eu não vou. A primeira vez que eu fui na avenida de carro, a minha perna ficava assim no acelerador. Quando eu parei assim, a perna ficava assim. O medo que paralisava. Eu falei, não, mas eu tenho que aprender. E aí, depois de algum tempo que você está dirigindo, você fala, meu Deus do céu, já podia ter aprendido antes. Medo que paralisa. Aquele povo viveu 40 anos no deserto. A terra era para eles. Deus queria o melhor para eles. Mas nenhum deles, daquela geração, entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Eles deixaram de ter, né, de participar, de usufruir daquilo que era para eles. Meu irmão, há coisas muito grandes de Deus para você usufruir, mas muitas vezes o medo vai querer te paralisar.
Não deixa. Não deixa. Busque ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Fala assim, Senhor, tira de mim o medo. Eu sei que existe um Deus que cuida de mim, que tem me abençoado. Lança fora, Senhor, esse medo do meu coração, porque eu sou teu servo, eu sou teu filho. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus.